Olá, sejam todos e todas muito bem-vindas e bem-vindas ao Centro de Mídia de Educação do Amazonas. Eu sou o professor Josino Malagueta, do componente de Sociologia, e vou estar com vocês na nossa aula de revisão. Vamos lá? Então, a nossa aula de revisão, vamos então começar a aula propriamente dita. Começando então... Muito bem, vamos então começar falando daí na nossa aula sobre a questão da concepção clássica da origem do Estado. Então nós temos aí a teoria do chamado Estado contratualista, então teoria do contrato social, aí aconteceu no século XVIII e século XVII e XVIII. A ideia central dessa teoria é que o Estado surge de um acordo entre indivíduos para garantir segurança, ordem e direito entre aqueles que convivem na sociedade. E aí nós vamos trazer o pensamento de alguns teóricos que trabalharam com essa teoria. Vamos lá? Vamos então começar com Thomas Hobbes, né, um dos principais teóricos dessa teoria. No livro Leviatã, Hobbes defende que o Estado é necessário para evitar o estado de natureza, onde a vida seria solitária, pobre, desagradável, brutal e curta. O contrato social transfere poder a um soberano para manter a paz. Então essa é a ideia aí do surgimento do Estado, segundo Hobbes. E John Locke, na sua obra Dois Tratados sobre Governo, Locke argumenta que o Estado existe para proteger os direitos naturais. Que direitos são esses? O direito à vida, o direito à liberdade e à propriedade. O contrato é revogável se o governo falhar. E Jean-Jacques Rousseau diz o seguinte, ele escreveu uma obra chamada Do Contrato Social, onde ele propõe que o Estado deve refletir a vontade geral do povo, garantindo liberdade e igualdade. Muito bem, aí nós vamos passar agora para as chamadas concepções modernas do Estado, certo? Então, nós temos aí a primeira concepção, que é o Estado liberal, que aconteceu aí entre os séculos XVIII e o século XIX. O ponto central dessa teoria é de que o Estado deve garantir liberdades individuais e limitar sua intervenção na vida privada, certo? Então, um dos principais teóricos dessa teoria é John Locke. Ele defende a separação de poderes e o Estado como protetor dos direitos naturais. Então, esse aí, John Locke. E Adam Smith diz o seguinte, ele escreveu uma obra chamada A Riqueza das Nações, né, onde ele argumenta que o Estado deve ter um papel limitado na economia, garantindo o livre mercado. E aí nós vamos ver algumas características, né, do Estado liberal. Primeiro, minimização da intervenção estatal. Então, ele propõe que o Estado tenha pouca interferência na economia, que o Estado não pode ter empresa, não pode desenvolver indústria. Ele tem, então, apenas de cuidar do social. Ele também trabalha sobre a questão da ênfase dos direitos individuais. Então, o Estado liberal vai trazer a questão dos direitos individuais. Direitos que hoje nós defendemos ainda, o direito chamado direitos humanos, né? Depois, ele também trabalha com a questão da propriedade privada. O Estado liberal defende a propriedade privada dos meios de produção, né? Então, o Estado não deve interferir. As pessoas têm livre iniciativa para colocar os seus negócios. Trabalha com a questão do Estado de Direito, né? Então, a questão das leis, da Constituição, né? A legalidade. A economia de mercado, uma economia que se autorregula pela oferta e pela procura. Também trabalha com a questão do individualismo, então essa ideia do indivíduo como ser de direito, né? Então é uma das características do Estado liberal. Também trabalha com a questão da separação entre Estado e sociedade. Então são entes diferentes, né? Cada um tendo o seu papel no todo da sociedade. Muito bem.
E aí nós vamos passar agora para a concepção da chamada do estado de bem-estar social, dentro dessas concepções modernas. Temos aí o estado de bem-estar social. Essa teoria tem como ideia central a defesa de que o Estado deve intervir na economia e na sociedade para reduzir desigualdades e garantir direitos sociais. Então vejam, já é uma teoria diferente, né, daquela do Estado liberal. Vamos então ver aí alguns teóricos que são importantes aí dessa teoria, que desenvolveram essa teoria do chamado estado de bem-estar social. John Maynard Keynes defende a intervenção estatal para regular a economia e garantir pleno emprego. O outro teórico é William Beveridge, né? Propõe um sistema de seguridade social para combater os 5 males gigantes que ele denomina: miséria, doença, ignorância, degradação e ociosidade. Então vamos sair do estado de bem-estar social e vamos para o chamado estado... trabalhamos as teorias, agora vamos para um outro conceito de estado. Vamos lá? Que é o estado chamado neoliberal, né? O estado neoliberal. Esse estado neoliberal, ele vai acontecer no final do século XX, né? É um modelo político-econômico que surgiu a partir da década de 70, né, de 1970, como resposta às crises do estado de bem-estar social e ao keynesianismo, né? Baseava-se em princípios do liberalismo econômico clássico, mas com adaptações ao contexto contemporâneo. Qual é a ideia central, né, desse modelo de Estado? Redução do papel do Estado na economia, com ênfase no livre mercado e privatizações. Então, esse é aquele que prega privatizações. Isso aí foi muito corrente aí no mundo, principalmente aqui na América Latina, no Brasil, né? As privatizações, as vendas das empresas estatais para a iniciativa privada. E aí nós temos como teórico aí dessa teoria, Friedrich Hayek, né? Que defende que o intervencionismo estatal leva à perda de liberdades individuais. E o outro teórico é Milton Friedman, né? Que argumenta que o Estado deve se limitar a garantir a ordem e a moeda estável, certo? E aí nós vamos para a concepção do Estado, chamado de Estado Democrático de Direito. Ideia central desse modelo é: o Estado deve ser regido por leis que garantam direitos fundamentais e a participação política dos cidadãos. Os principais teóricos dessa teoria, nós temos aí Jürgen Habermas, né, que diz o seguinte: ele defende a democracia deliberativa, onde a legitimidade do Estado depende da participação pública. E Norberto Bobbio, que analisa o Estado como uma estrutura que deve equilibrar poder e direitos. E as características, né, desse estado de bem-estar social, nós temos aí primado da lei, separação de poderes, proteção dos direitos fundamentais, participação popular e legalidade, né? São aí as características do estado de bem-estar social, certo? E aí nós vamos então agora continuar a nossa reflexão sobre a questão dos teóricos da sociologia brasileira, certo? Vamos então começar aí. Vamos começar com Gilberto Freire, né? Que é o teórico aí que a gente vai trabalhar. Então, quem foi Gilberto Freire? Então, a sociologia nacional, a sociologia brasileira, começou a dar seus primeiros passos a partir dos anos de 1920 e 1930 do século XX. Os estudiosos que iniciaram esses estudos o fizeram buscando compreender a formação da sociedade brasileira, certo? Entre eles, nós temos aí, então, Gilberto Freire, né, que é um dos teóricos dessa
teoria. Então, nós trabalhamos aí com Gilberto Freire, Caio Prado Júnior e Florestan Fernandes. Nós trabalhamos na aula esses 3 teóricos. Cada um trouxe contribuições únicas para analisar nossa sociedade e, especialmente, sobre raça, classe e desenvolvimento histórico. Falando, então, do Gilberto Freire, agora sim, Gilberto Freire recebeu influência de vários autores, entre eles o antropólogo Franz Boas, o sociólogo Max Weber e os poetas M. Lowell e Walt Whitman. Não é isso? Muito bem. Vamos então agora ver um pouco da sua obra, né, que é Casa Grande e Senzala, onde ele vai descrever, vai pontuar aí as suas ideias. Vamos lá? Casa Grande e Senzala, Gilberto Freire. Principais ideias que Freire defendia em Casa Grande e Senzala. Miscigenação como fundamento da sociedade brasileira. Freire argumenta que a mistura entre indígenas, africanos e portugueses foi essencial para a formação do Brasil, contrariando as teorias racistas da época que viam a mestiçagem como um fator de degeneração. Influência do patriarcado e da família escravista. A estrutura social brasileira teria se organizado em torno da Casa Grande, sede do poder dos senhores do engenho, e da Senzala, espaço dos escravizados, com relações complexas de dominação, mas também de intimidade e trocas culturais. A importância da cultura africana e indígena. Diferente de autores que privilegiavam a herança europeia, Freire destacou a contribuição africana na culinária, no vocabulário, na religiosidade e indígena nos hábitos e no conhecimento da terra, para a cultura nacional. O papel do ambiente tropical na formação social. Freire enfatizou que o clima e a geografia do Nordeste açucareiro influenciaram os costumes, a sexualidade e a adaptação dos portugueses, favorecendo uma sociedade mais flexível em comparação com as colônias de povoamento anglo-saxônicas. Democracia racial como mito fundador. Embora Freire não tenha cunhado o termo democracia racial, sua obra, que sugeria a convivência entre raças no Brasil, teria sido mais harmoniosa do que em outros países. Essa ideia foi posteriormente criticada por mascarar o racismo e as desigualdades estruturais. Muito bem, esses são os principais pontos aí que que Gilberto Freire defende na sua obra. Mas ele recebeu críticas, né, devido a essa sua teoria, né, como romantização da escravidão, o mito da democracia, a desconsideração pela resistência negra e quilombola, falta de rigor metodológico e idealização do colonizador português. E agora nós vamos então ver Caio Prado Júnior, não é isso? Ele também vai trazer alguns pontos que a gente vai trabalhar aqui. Ele vai analisar a sociedade brasileira a partir desses pontos que nós estamos vendo aqui. Primeiro, sentido da colonização. Ele vai dizer que o segmento da colonização, ele argumentava que a colonização portuguesa no Brasil teve um sentido econômico claro, servia aos interesses do capitalismo mercantil europeu, certo? Continuando, o Brasil foi organizado como uma empresa comercial, e então ela servia apenas para exportar produtos tropicais, não é isso? Segundo o autor, essa lógica moldou toda a estrutura social e territorial do Brasil. Outro ponto é o caráter dependente e periférico. Segundo ele, o Brasil apenas servia como exportador, e isso fazia com que nós tivéssemos uma economia atrasada, né? E necessitava então de ser apenas aqueles que serviam as potências europeias, né? Que estavam aí apenas para fornecer matéria-prima, certo? Vamos para o outro ponto. Essa dependência explicaria traços como o atraso industrial e a persistência de relações arcaicas de produção mesmo após a independência. O outro ponto que ele traz é a questão do latifúndio e da escravidão, né, como base estrutural do Brasil. Para Prado Júnior,
ele vai dizer o seguinte: ele destacava que a grande propriedade rural, o latifúndio e o trabalho escravo foram pilares da organização socioeconômica colonial, e essas estruturas perpetuaram desigualdades e impediram a formação de um mercado interno dinâmico, já que a riqueza estava concentrada numa pequena elite agrária para a exportação. Outro ponto que ele traz é a questão da modernização conservadora. Ele analisou como as mudanças no Brasil, essas mudanças como a abolição da escravidão e a proclamação da República, não romperam com as estruturas fundamentais do poder. A transição para o trabalho livre e o capitalismo industrial ocorreu de forma incompleta, mantendo-se vícios coloniais como a concentração de terra e a exclusão social. Vamos então agora ver os 5 pontos da sociologia de Florestan Fernandes. Agora nós vamos ver 5 pontos da sociologia de Florestan Fernandes, começando com a abolição inacabada e o dilema brasileiro. Florestan argumentava que a abolição da escravidão, que se deu em 1888, não significou a integração dos negros na sociedade de classes, mas sim sua marginalização. Segundo ele, o sistema escravista foi substituído por uma ordem capitalista excludente em que os ex-escravizados foram abandonados à sua própria sorte, sem acesso à terra, educação ou direitos sociais. Isso criou um dilema brasileiro, uma democracia racial formal que escondeu profundas desigualdades reais. Segundo ponto, capitalismo dependente e modernização conservadora. Florestan analisou o desenvolvimento brasileiro como um exemplo de capitalismo dependente, no qual a industrialização e a modernização ocorreram sem romper com as estruturas arcaicas de poder. A elite econômica manteve privilégios e as transformações, como por exemplo a urbanização, serviram para reproduzir a dominação de classe sem incluir as massas trabalhadoras. Terceiro ponto, a função do racismo na estrutura social. Florestan destacou que o racismo no Brasil não era apenas um resquício do passado escravista, mas um mecanismo ativo de exclusão no capitalismo moderno. A discriminação racial impediu a mobilidade social da população negra, consolidando-a como uma classe inferior, isto é, entre aspas, dentro da estrutura de classes. Na sua obra, A Integração do Negro na Sociedade de Classes, Florestan desenvolve essas questões que são fundamentais para nós entendermos esta análise. Vamos aí então para o nosso 4º ponto, a Revolução Burguesa no Brasil. Diferentemente de outros teóricos, Florestan defendia que a burguesia brasileira não cumpria um papel revolucionário, como foi, por exemplo, na Europa, mas sim pactuou com as elites tradicionais, os latifundiários e as oligarquias, resultando em um desenvolvimento capitalista tardio e subordinado. Isso explicaria a persistência do autoritarismo e da desigualdade no nosso país. Fechando com o 5º ponto, educação e luta de classes. Para Florestan, a educação no Brasil sempre serviu como instrumento de dominação, reproduzindo as hierarquias sociais. Florestan defendia que apenas uma transformação radical via mobilização popular e consciência de classe poderia quebrar este ciclo, levando a uma verdadeira democratização do nosso país. Na fase final de sua vida, Florestan engajou-se politicamente como deputado federal pelo Partido dos Trabalhadores, o PT, ligando teoria e prática na luta por reformas sociais. Florestan atuou como deputado constituinte na formação da Constituição, na elaboração da Constituição de 88 e foi fundamental
para garantir uma educação gratuita e de qualidade pública e de qualidade para todos os brasileiros. Muito bem, e assim a gente encerra trazendo os principais ideias desses 3 teóricos. Primeiro, Caio Prado Júnior fala da dependência econômica colonial, Gilberto Freire, miscigenação e cultura, e Florestan Fernandes, racismo e capitalismo. E assim a gente conclui a nossa aula de revisão.